Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos no livro de Josué e hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 14, que vai falar sobre a divisão da terra de Canaã. A partir do versículo 1 diz o seguinte: São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel partiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus filhos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Agora falando sobre Josué dá Hebron a Caleb, versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Agora, no capítulo 15 de Josué, vai falar sobre as heranças das 9 tribos e meia. A herança de Judá, versículo 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até as extremidades do sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Baía, que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul e Cades Barneia, passa por Esron, sobe a Ada e rodeia Carca, para por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel.
Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Hinom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Hinom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baala, isto é, Kiriat-Jearim. Então, o limite dá a volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e, descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jebneel, para terminar no mar. O limite do Jordão oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Agora vai falar sobre Caleb conquistar Hebron. Vai falar a partir do versículo 3 o seguinte: Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Senai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat-Sefer. Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Agora vai falar sobre as cidades de Judá, versículo 20. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Keriote Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezen, Eitolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapoá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias: Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Bacon, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Maná e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias: Libna, Eter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressá.
ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias, Gaza, as suas vilas e aldeias até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Criat-Sana, Quedebi, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Giló. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias: Arabe do Mar, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Quiriat-Arba, Quebron e Zior. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias: Maom, Carmelo, Zife, Juta, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timná, ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Criat-Baal, que é Criat-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Mibzã, Cidade do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Agora, no capítulo 16 de Josué, vamos falar sobre a herança de Efraim, a partir do versículo 1 diz: O território que por sorte caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava o limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon de Baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filho de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde volta para o leste até Taanate-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuá, o limite vai para o oeste ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer, assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Agora, no capítulo 17 de Josué, vai falar sobre a herança da meia tribo de Manassés. E a partir do versículo 1 diz o seguinte: Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros irmãos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamava Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai.
Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está no outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de Entapuá. A terra de Tapuá pertencia a Manassés, mas Tapuá, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dó e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região de três colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa cidade. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos Gerezeus e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carro de ferro e sejam fortes. A gente termina por aqui hoje. Até amanhã. Que Deus te abençoe.